Ei, você, tem um minutinho pra falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1.000 polos em todo o Brasil. Na modalidade é sua escolha: presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! Estamos no ar, é o Teoria de Tudo, edição de número 472. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua preferência. Volte sempre, vocês voltam. Queridos amigos e amigas, estamos seguindo ao infinito e além. O Teoria de Tudo com apoio de Unicesumar, Top Down Informática, Revista Acontece Sul, TV Caxias, Canal 14 da NET e também outros tantos amigos, né? O Bangu Pub Restaurante, CPR Rodas e Pneus, Agrícola Juriti, Mecânica São Eloy, muitos queridos amigos participando conosco, muito obrigado. E também sempre lembrando que nós estamos aqui em busca da razão perdida. Hoje nós vamos focar só no esporte, né? O esporte, a dupla Caju, temos uma hora pela frente para tratarmos aí o Caxias avançando. Agora vai, quem sabe, né? O desembarque da Normandia, superemos aí, né? A linha Maginot, sei lá, né? O nome que nós vamos dar para essa guerra do Caxias no acesso, mas também temos informações aí, né, dos amigos, adversários, porque é futebol, não é guerra. Vamos falar também sobre o Juventude, que venceu, teremos a presença aí do querido Bagatini, que já está também nos esperando, né? Convidamos também o Moita, que é da torcida organizada do Caxias, e temos o Ian Perissé, que vai falar aí sobre também o adversário do Caxias no final de semana. Mas é claro que antes disso, rapidamente, como nós temos de praxe, para que o programa ganhe recorte na história, porque em Omnichannel ele fica gravado para sempre, então você pode ver esse programa fora do tempo. Nós damos alguns destaques do Brasil e do mundo para a história do programa. Vamos lá então. Rússia confirma que líder do grupo mercenário Wagner estava em avião que caiu. Supremo retoma nesta quinta o julgamento da descriminalização de drogas para uso pessoal. Projeto que estabelece um marco temporal avança no Senado. Donald Trump se apresentará à Justiça da Geórgia nesta quinta-feira. Anatel autoriza a ativação da rede 5G em mais 100 municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Polícia Federal intima Bolsonaro a depor dia 31. Arcabouço fiscal é aprovado na Câmara dos Deputados. INSS realiza mutirão de perícias médicas em 11 estados neste final de semana. Supremo ratifica juiz de garantias e dá prazo de 1 ano para a implementação. Alguns destaques que vão ser debatidos aí por
todas as fontes, né, para que você tenha também a expertise melhor como cidadão e se encontre melhor aí na sua informação e saiba, né, qual é a informação certa. Sem informação não tem saída. Muito bem, nós vamos seguir agora sim, né, com o quadro Por Dentro da Bola, aqui dentro do Teoria de Tudo, falando sobre a dupla Caju, informações também do Rio de Janeiro, da Portuguesa e sobre o Internacional, que se classificou também aí na Libertadores. E nós temos aí informações duplas. Vamos de vinheta neles. Por Dentro da Bola. E já chamo imediatamente, vamos receber Joselito Santos, o homem que está sempre aí por dentro da bola. Joselito, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. E aqui diretamente do litoral, vamos chamar o querido Bagatini, meu ídolo, querido aí, está no ar agora conosco. Alô, alô, César Ângelo Bagatini, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Joselito, Miguel Brambila. Sempre é um prazer encontrá-los via internet, né? E agora estamos na praia aqui, mas de qualquer maneira, sempre é um prazer estar com vocês. Que legal, vamos falar também sobre o tempo, daqui a pouco tem jornada dupla para ti hoje, né? Falar do Caxias e falar do Inter, né? Dos dois times que tu tem história, né, Bagatini? Uma honra sempre falar contigo, querido. Sim, sempre mais, especialmente o Caxias, né? Claro. Para nós espantar aquele fantasma do morre na praia. Se Deus quiser. Tu for pra praia para espantar os fantasmas, então, né? Exatamente. Faz um bom aí. O Internacional foi bem. Agora vamos ver se eles prosseguem, né? Que legal. Agora não foi sempre Caxias. Legal, e nós estamos, né, chiques no último, né, Joselito? Vamos chamar aqui, né? Hoje nós temos até correspondente, nosso amigo Ian Parisek, que se coloca aí gentilmente a trazer aí a sua visão também da Portuguesa, é claro, né, no Fair Play aqui, e sempre seja bem-vindo, meu querido amigo, aqui ao nosso programa, ao quadro Por Dentro da Bola, no Teoria de Tudo. Boa noite para você. Boa noite. Agradecer pelo convite, né? Falar um pouco de futebol. Tô bem de longe, né? Tô de outra região, mas vamos falar um pouco aí sobre a divisão inferior, sobre futebol. Beleza. Joselito Santos, contigo. Pois bem, né? Vamos iniciar pelo Ian, pelo nosso adversário aí deste domingo e do próximo sábado. E Ian, antes de nós começarmos dentro de campo, a gente vai ter que falar do assunto mais comentado até aqui, que é o assunto fora de campo, que é essa questão do estádio, né? Lembrando para a nossa audiência que o estádio da Portuguesa Carioca é o Luso Brasileiro. Aquele mesmo que, para quem não conhece, aquele mesmo que o Flamengo utilizou em 2017, fez até uma reforma interessante, e agora é da equipe da Portuguesa, ó, lá da Ilha do Governador, e tivemos um probleminha aí com a CBF acabou trocando, né, saindo do Luso Brasileiro e colocando o segundo jogo lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e isso traz uma dificuldade muito grande para o torcedor da Portuguesa, que é em torno de, tu me corrige aí qual é a quilometragem, mas é em torno de 150 quilômetros, é isso, né, da Ilha do Governador até... É mais? Pois é. Falaram aqui 150, então é mais. Então tu imagina a dificuldade. Mas Ian, agradeço que tu aceitou o nosso convite, e antes mesmo de tu falar aí dessa questão fora de campo, eu gostaria que tu apresentasse aí para a nossa audiência um pouquinho dessa Portuguesa, quem é a Portuguesa, desde quando tu acompanha essa equipe, e tu sabe mais ou menos a data de fundação dessa equipe, para a gente conhecer um pouquinho mais desse adversário do Caxias, né? A gente tem aqui uma expectativa muito grande em Caxias do Sul, mas também, obviamente, tem uma expectativa aí no Rio de Janeiro. Então, eu acompanho a Portuguesa desde 2017. Portuguesa aí que ano que vem é o seu ano de centenário, né? Ela é de 1924. Está na ilha desde a década de 60, né, na Ilha do Governador, que é uma área aqui do Rio de Janeiro, né? Veio para a Ilha do Governador por causa do seu estádio, né, que agora
virou um alvo de polêmica, assim, que pegou todos de surpresa, porque não se sabe a princípio por que a CBF arbitrariamente mudou o local do jogo, né? Saiu na tabela oficial o nome do estádio Raulino Oliveira, que até me corrigindo aqui, ele tem não chega a ser mais de 150 quilômetros, não. Mas que é cerca de 2 horas daqui da Ilha do Governador, e seria um baque assim, gigantesco. Estava falando com isso com o Joselito nos bastidores, né? Que Verdade. talvez hoje não tenha um desfalque maior para a Portuguesa do que o estádio. Aqui até tem um apelido para o estádio, que é Estádio dos Ventos Uivantes, né? Porque é uma ventania assim, absurda que tem aqui. Então, o estádio com certeza seria um baque gigantesco. A Portuguesa soltou uma nota oficial hoje, né? Contestando o que a CBF fez. E vamos esperar para os próximos episódios, né? A CBF não respondeu ainda, né? Não tomou nenhuma providência depois disso. Eu acredito que o jogo vai ser aqui mesmo, porque até o próprio clube se assustou com isso. E como o Joselito tinha me dito antes, né? É um pouco triste, né? Que um jogo que tinha tudo para ser um jogo grande, né? Talvez até o principal jogo aí das quartas de final da Série D, seja tomado pelo fora de campo, né? A gente esperava que o dentro de campo fosse o principal aí. Perfeito. Isso, né, com certeza afeta várias questões, né? Tem vários fatores envolvidos aí, né? E até, Joselito, eu gostaria de perguntar para o Bagatini, que é um atleta, não sei se tu já conhecia, já ouviu falar do grande Bagatini, Ian? Tudo bem, Ian? Cheguei a conhecer, não. Ele é novinho, não vivenciou essa época aí. Foi goleiro do Internacional, goleiro da Ser Caxias aqui, é ídolo da Ser Caxias, né? A gente fala da Ser Caxias porque é sociedade, né, esportiva e recreativa. E Bagatini, dentro dessa ideia aí, a gente sempre espera um jogo bom, pode prejudicar também a Portuguesa, né? Tem alguma pergunta para fazer para o Ian aí? Não, eu só vou lembrá-lo e vou contar uma história. O Estádio dos Ventos Uivantes, que foi o estádio que um goleiro, o Birajara, na época do Flamengo, acho que ele deve ter sido em 1970, mais ou menos isso aí, fez um gol, do gol até o outro goleiro, um chute que ele fez, o primeiro gol que um goleiro fez diretamente do arco dele no outro. Ouviu falar essa história? É a história mais famosa aqui do estádio, né? A história fala até que os ventos colaboraram, né, para esse marco aí, para esse gol marcante. Sim, deram essa causa, né? O kick da bola atrapalhou o goleiro. De qualquer maneira, o próprio Ubirajara, eu estava iniciando a jogar futebol em 1969 e era um dos goleiros que eu admirava. Muito bom goleiro na década de 70. E aconteceu esse fato com ele, né? Mas eu acredito que sempre para uma equipe de futebol, o seu estádio, inclusive pela importância dos jogos agora, é uma perda para a equipe se tiver que sair. Não sei se falasse que eles conseguiram voltar para o estádio, o jogo, ou não, lá no estádio da Portuguesa. Ainda não foi confirmado, não. Vai ser em Volta Redonda mesmo. Eu acredito que vai ser aqui na ilha. Na ilha, é melhor na ilha. Porque a justificativa que deram, na verdade não deram nem justificativa, mas o que entendiam é que talvez poderia ser pela capacidade do estádio, né? Porque a Série D tem um limite nessa fase de 4.000 de capacidade. E aí rolou-se um burburinho de que o estádio tinha uma capacidade menor do que isso, mas na verdade o estádio tem uma capacidade de 5.000. Né? Então, os próprios bombeiros, eles têm a capacidade máxima para os bombeiros aqui é de 5.000 esse estádio, para PM é 4.000 e pouco, mas de qualquer forma, né, E tu me permite ler aqui a parte da nota oficial onde fala exatamente disso? Claro. O Luso brasileiro tem capacidade liberada pelo Corpo de Bombeiros para 5.144 torcedores
e pela Polícia Militar do Rio de Janeiro para 4.400 torcedores. Apenas para colaborar com o que tu está falando aí. Exatamente, ambas as capacidades acima, né? É um motivo, na realidade, que não justificaria trocar de estádio por causa de aí 1.000 pessoas, coisa assim, entendeu? Eu não estou entendendo também por que eles estão fazendo isso. E acho que não tem nenhum tipo de influência do Caxias, porque não tem nem força política. Agora não entendo, né, a CBF, que esperou chegar até esse momento, né, porque acaba estragando o espetáculo, né? Não é isso? E a torcida aí está decepcionada, com certeza, né? Eu acredito que, como eu falei, né, como eu acredito que isso vai ser alterado, revertido, e a torcida já tá começando, já não está tão desanimada assim, mas no dia que saiu a tabela da CBF colocando o jogo para o Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, desanimou bastante, teve muita gente que ficou desesperada, né? Eu tenho um maior contato com as torcidas organizadas aqui do clube, e muita gente desanimou, achou que poderia se desclassificar por isso, apesar do time jogar um futebol muito bom, a gente pode até falar sobre isso, mas o estádio seria um baque gigantesco, assim, né, para o time, para a torcida. Então, houve sim esse desânimo, mas acredito que agora já há uma esperança maior aqui nos bastidores. Mas, me permita, por favor, além dessa esperança, do desejo, o que indica que dessa reversão? Foi judicializado na Justiça Comum? Porque a CBF, né? Então, pela nota oficial da Portuguesa, o clube ele se colocou ali, ele colocou uma postura muito, muito certa de que isso vai mudar, que tipo, não entendem o que aconteceu e que se isso não for revertido vai ser levado para o STJD, ou seja, com medidas jurídicas. Então, eu acredito que pela postura do clube, eles acreditam que isso vai ser revertido, né? Sim. Até um mandado de segurança foi cogitado. Foi cogitado até um mandado de segurança para ser revertida essa decisão. Pois é. Bagatini, isso estraga o espetáculo, né? Eu tenho a impressão que tem bastante influência, sim, porque exatamente como ele disse, a própria torcida da Portuguesa estava contando para ter o jogo decisivo na sua casa e, com certeza, mesmo que seja aí 200 quilômetros de diferença aí de localização, mas iria atrapalhar bastante o torcedor da Portuguesa, né? Então, isso aí complica um pouco, mas eu acho que a preocupação do Caxias, na realidade, é com o jogo inicial aqui em Caxias do Sul. Tem que ter vantagem agora, e onde for, se for na Ilha do Governador, ou lá no estádio da Portuguesa, é um adversário que tem que ser vencido. Então, Perfeito. Isso que é a preocupação. É isso, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois que eu ia trazer aí as informações também necessárias, a pergunta que o Joselito tem, nós vamos liberá-lo, e daí a gente vai analisar o jogo do Caxias com certeza. Enfim, fala aí, Joselito, o que é importante que o Ian nos prestigia aí, por gentileza, que ele possa... E ele também, é claro, é correspondente, mas também é um torcedor do time dele, né? Não vai entregar o ouro do bandido, né, Ian? A gente já conversou algumas informações que ele tem, mais ou menos, ele até me mandou aqui no meu número particular de que a equipe da Portuguesa não tem nenhum desfalque, né, Ian? Então, fala aí para nossa audiência mais ou menos como é que joga essa equipe, qual é o principal jogador, acredito eu, é uma informação que eu tenho, é o Marcelo, o Toscano, né, que é o artilheiro com 12 gols, inclusive o Heron do Caxias tem 12 e agora o artilheiro da Portuguesa também tem 12 gols, então é um confronto interessante que são os dois artilheiros da Série D. Fala aí. Oi? Yeah. Não, então, a Portuguesa, ela é um time que, nesse nível, até é interessante, que é um time que gosta bastante da bola, né, a gente geralmente na ilha com certeza é certo da gente ter posse de bola maior, da gente querer sempre sair jogando desde o goleiro, tentar criar jogadas no campo defensivo do adversário, né, girando para cá, girando para lá, né, na calma,
mas também a Portuguesa aproveita bastante os contra-ataques, né? A formação, a princípio, deve ser no 4-3-3, né, que varia um pouco do 4-2-3-1. E como o Joselito já acertou, né, o principal jogador atualmente é o Marcelo Toscano, né? A gente tem também aqui o Anderson Rosa como também um jogador muito importante aqui no meio de campo, né? Camisa 7. Joga um pouco mais pela minha direita, né? Mas é mais pelo meio mesmo. Os laterais são muito importantes, né? Aí eu posso já ir até falando sobre a formação base, né? O goleiro é o Dida, né? Veio de Madureira para cá. Os laterais... O Dida não é o Dida, o famoso Dida, né? É outro Dida, né? Só para Quem dera que fosse. Quem dera que fosse, né? Você está aposentado faz tempo, né? Mas o Dida é um bom goleiro também. Ele ficou reconhecido por gols de defesas no Cariocão desse ano, e aí foi contratado pela disputa da Série D, né? Nas laterais você tem o Watson e o Yuri, né? O Watson na direita e o Yuri na esquerda. O Watson, se eu não me engano, ele até já jogou no Sul, né? Recentemente, jogou no Brusque. Se eu não estou enganado, no Brusque ou no Sampaio Corrêa, mas, enfim. São dois laterais que eles moldam bastante o estilo de jogo da Portuguesa, porque eles gostam de chegar bastante no fundo. Então, a Portuguesa utiliza bastante dessa força dos laterais, né? O Watson, inclusive, ele já foi ponta aqui. É até um nome para o Caxias ficar de olho, né? O lado direito da Portuguesa é bastante forte. Uhum. Na zaga, a gente tem Pedro Botelho e o Maurício, né? Uma dupla de zaga que não foi a que começou, inclusive a linha de zaga da Portuguesa mudou 100% do começo da Série D para cá, né? Um titular saiu para o Belenenses e o outro titular acabou indo para o banco. Então a linha de zaga se alterou completamente, mas a princípio vem jogando muito bem, pelo menos dentro de casa, né? Vem sendo bastante seguro essa dupla Pedro Botelho e Maurício. O volante é o Wellington César, né? O volante camisa 5, né? Que primeiro volante da Portuguesa. À frente dele a gente tem João Paulo e, como eu já antecipei, o Anderson Rosa, né? O Anderson Rosa é talvez assim o maior pensador do time, né? O elo criativo da Portuguesa. Atualmente, tanto ele quanto o Toscano seriam perdas assim que eu não vejo uma substituição à altura, né? Se fossem desfalques, não teria uma reposição à altura. Além disso, o Anderson Rosa ele é muito bom nas bolas paradas. E chegando na frente, a gente tem, além do Marcelo Toscano, né, o homem-gol da Portuguesa, a gente tem pelos lados o Luan Lúcio, né, e o Dodô. Né? Esse é o time base da Portuguesa, como o Joselito já antecipou. Não tem desfalques, então, se não acontecer nenhuma lesão até o jogo de ida, deve ser esse o time. Né? Com maior foco no Marcelo Toscano e no Anderson Rosa, e no lado direito da Portuguesa, aí, que eu acho que é o que o Caxias deveria ter mais cuidado, né? Beleza, e os ventos uivantes, né? Que estarão desfalcando. Com certeza. Nesse momento, quem está uivando é a torcida, né? Da Portuguesa, né? Muito bem, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa, no Por Dentro da Bola, no Teoria de Tudo. E conte conosco, se precisar, tu pode convocar o Joselito aí, que ele está em todas as lives da cidade aqui, né? Tu vai ter que me agendar com ele, mas ele participa já. A gente vende o passe dele para ti. Eu agradeço o convite. Espero que seja um jogão, né? Tanto na ida quanto na volta. Eu queria muito poder ir a Caxias do Sul na ida, para não só apreciar um jogo que deve ser, como eu falei, o melhor jogo das quartas, mas também conhecer o Estádio Centenário, né, que para mim é um estádio tradicionalíssimo. Mas é isso, assim, a gente espera que o dentro de campo ele supere essas polêmicas fora. E o que vocês precisarem é só me chamar. Legal. Ian Perissé, falando diretamente do Rio de Janeiro, né, sobre a Portuguesa. Um abraço, boa noite, irmão. Muito bem, estamos apresentando aqui, é isso aí, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola, dentro do Teoria de Tudo. Bagatini, o José vai te perguntar também, fala aí, irmão. Fala, Bagatini. Brambila estava lembrando do jogo
na década de 70, nós jogamos Caxias, em 76, quando iniciamos o primeiro campeonato nacional, jogamos um jogo contra a Portuguesa, que nós ganhamos 3-2. Eu só não recordo se o estádio foi no Maracanã ou foi em outro estádio. Vocês lembram desse jogo? Não me lembro, não, mas eu lembro, assim, a minha mãe com certeza lembra. Eu era na década de 70, eu tinha ali até os anos 80, eu tinha 11 anos. Eu não vi. Mas eu gostava, tenho histórias. Ficou gravado esse jogo, porque a diferença de 2 gols gerava 3 pontos para o Caxias, no caso, né? Sim. E aí, no finalzinho do jogo, o Sedenir foi fazer uma bobagem, um enfeite de uma bola na lateral, perdeu o gol, perdeu a bola, os caras fizeram o segundo gol deles. Todo mundo ficou puto da cara com o Sedenir, né? Inclusive perdemos o bicho, né? Que tinha diferença de bicho nos 3 pontos também. Sim. Pois é, o Sedenir, né? O folclórico Sedenir. Mas é um adversário que pode assustar o Caxias, Bagatini, não? Eu acho que é um adversário ao nível do Caxias. Não dá para dizer que é um time superior do Caxias, nem abaixo. Mas é um nível para o estar que ele está disputando as quartas finais agora. Mas, de qualquer maneira, para esse nível, eu acho que o Caxias deve ter bastante preocupação. Não é favas contadas, né? Tem que ter atenção nesse jogo. Pois é. Fala, José. Eu acredito que sim, acredito que é mais ou menos isso aí. Essa equipe da Portuguesa, ela tem inclusive o melhor ataque dentro da casa dela, a maior média de gols. É uma equipe que ela joga obviamente melhor lá na Ilha do Governador, por isso essa preocupação da direção, da torcida, enfim, porque dentro da Ilha do Governador, lá no Luso Brasileiro, eles são praticamente imbatíveis. Mas o Caxias tem que jogar como vem jogando nesses matas. Tem que ser competitivo, principalmente, porque Série D é isso, né? Série D não é jogar bonito, Série D é competição, é brigar pela bola, é isso que vai fazer a diferença e é isso que vai fazer com que o Caxias consiga esse tão sonhado acesso, né? Sonhado mesmo, porque são quantos anos que... desde que o Caxias nasceu, o Caxias nunca subiu de divisão em campo, né? No campo, o Caxias nunca subiu de divisão. Então, essa equipe, a comissão técnica, enfim, eles seriam históricos, eles seriam lembrados para o resto da vida. Daqui a 100 anos seriam lembrados porque foi a primeira equipe que conseguiu um acesso nacional. Então, eu acredito que e principalmente esse primeiro jogo, né? Esse primeiro jogo do Caxias, ele é fundamental, porque ele vai nortear muito o que é o segundo jogo. Então, sim, eu acredito que, como o próprio Bagatini falou, não é favas contadas, não. É uma equipe muito bem armada, mas eu considero que será um jogo mais aberto do que contra o Ceilândia. O Ceilândia tinha uma característica mesmo defensiva, e foi o que demonstrou tanto aqui quanto em Brasília. E já essa equipe da Portuguesa, por ser uma equipe carioca, ela já trabalha mais a bola. Então eu acredito que vai ser um jogo onde a Portuguesa vai jogar, mas vai deixar o Caxias jogar também. Não acredito que a Portuguesa também vai se fechar tanto. Não é tanto a característica dessa equipe. E como é mata ou morre, meu amigo, não acho que eles vão se jogar, mas também não vão, com certeza, como é que se diz, jogar só fechado. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante nesse domingo no Estádio Centenário. Eu estou esperando um bom jogo. Bagatini, quanto tu já viu de evolução no Caxias nesse período aí do mata-mata? Não, tu sabe que na época que eu jogava no Caxias aí, isso era uma característica dos jogadores. Quando a gente sentia favoritismo no jogo, para nós era a pior coisa que podia acontecer. Quando o pessoal, não, o adversário é favorito, tá melhor, a gente ficava contente, e aí, com certeza, nós sabíamos que nós iríamos ganhar o jogo. E a mesma coisa está acontecendo com o Caxias. Todas as boas campanhas que eles fizeram durante o ano, chegou na praia, morreram. É isso que eu digo, o fantasma da morrer na praia. E esse ano fizeram altos e baixos, entende? Não dá para dizer que fizeram excelente campanha. Mas, de qualquer maneira, isso eu acho que deixa também o jogador do Caxias a pensar um pouquinho mais, ver que eles não têm esse favoritismo
eles têm que se aplicar mais, se unir mais em campo, ser mais focado. Aí eu acredito que esse ano nós vamos chegar lá. Tá com parecência, como diria o outro, né? Eu ia falar parecência, daí eu parei no meio para não, né? Mas tá dando essa, porque assim eu acho que aquela difícil classificação que estava o grupo fácil do Caxias, grupo fácil deu drama. O Caxias veio com pouco drama até aqui, deu uma mudança radical. Nós analisamos aqui no outro programa o comportamento do time, não é? Do pontos corridos para o mata-mata. E realmente aqui nessa a favorita é a Portuguesa mesmo, Bagatini, José, enfim. Podemos nos interromper aqui, tá? Não precisa, porque eu falo Sim. também. Não, isso é importante os jogadores saberem, porque isso valoriza o adversário e, consequentemente, tu sabe que tu vai ter que fazer algo a mais, cada um dá um pouquinho mais, para no total se conseguirem atingir o resultado, né? Então isso é muito importante e eu acho que é favorável, isso é positivo. Sim. Fala, José. Eu entendo que não entendo que tenha favoritismo nem para um lado nem para o outro. Pode ter um leve favoritismo para a Portuguesa por conta da sua campanha, porque a campanha da Portuguesa é melhor que a campanha do Caxias. Entretanto, em mata-mata tudo se nivela, né? E eu não acho que a equipe, não acredito, na realidade, que a equipe da Portuguesa seja nem melhor e nem pior que a equipe do Caxias. Eu acredito que ela seja do mesmo nível que a equipe do Caxias, haja vista que as duas equipes estão nessas quartas de finais. Então, eu particularmente... Você concorda que a campanha da Portuguesa é melhor que a do Caxias? Tu disseste isso agora. Isso que eu falei. Exatamente. Leve favoritismo, mas não... exatamente. Um leve favoritismo, sim, mas não um grande favoritismo. Um leve favoritismo por conta da campanha. Acabou. Para mim é isso, ponto final. Porque mata-mata tudo se nivela. Olha, o Ceilândia também tinha uma campanha melhor que o Caxias passou. Sim, sim. Não, tudo é possível. Não é que, digamos, essa campanha da Portuguesa vai fazer com que eles vão ganhar o jogo. Mas, de qualquer maneira, no psicológico dos jogadores, eles estão analisando isso, sabem da boa campanha da Portuguesa e sabem da dificuldade que é ganhar deles. Então, por isso que eu acho que isso aí é importante e é positivo. É ótimo, porque daí o Caxias entra ligado. O Caxias entra ligado, Exatamente, não entra isso. Acomodado, não. Vai ter que entrar comendo grama, como a gente diz, né, Bagatinho? Comendo grama. Sim, exatamente. Do início ao final. Como diz, né? Termina o jogo quando o juiz apita, né? Porque a gente tem visto gols aí no final do tempo, assim, aos 90 minutos do jogo, saindo gol aí, mudando o placar. Então, essa atenção tem que ser até o final. Bagatini, na outra participação que tu tiveste, tu colocou bem que o Caxias não tinha grande vantagem com o Ceilândia, que 1-0 não era uma grande vantagem. Tanto que foi para os pênaltis, né? E sempre começa, né, aquela história do fantasma da praia, né? Que eu acho que o drama... A torcida está cansada, o Joselito contextualizou também, né, a importância histórica para o clube da subida do Caxias. Enfim, qual é o placar que seria confortável, vamos dizer assim, desse primeiro jogo para o Caxias chegar lá? E também tem um outro fator que ainda não se sabe ainda se o jogo vai ser na Ilha do Governador ou se vai ser em outro lugar. Então, quer dizer, são muitas variáveis ainda, mas, enfim, com que o Caxias está lidando nesse momento? Qual é a preocupação da tua visão de dentro, né? O que o treinador está dizendo para os atletas e o que os atletas estão pensando, tu acha? Eu entendo que um resultado favorável, que deixaria mais tranquilo o Caxias, seria uns 2-0, diferença de 2 gols. Porque um gol, isso aí não é vantagem nenhuma, quase. Porque o máximo que pode acontecer, tá bom, o empate está servido, né, se tu levar. Mas eu diria que um resultado favorável, positivo, um 2-0 seria muito bom. Uhum. E qual é a chance disso acontecer, mesmo o Caxias tendo essa leve desfavor? Jô, você pode me interromper, tá? Eu vou aqui só questionando, mas enfim, o que vocês acham, ou perguntar, mas enfim, sendo a Portuguesa com esse leve favoritismo, é um time que joga forte nas laterais, como disse eu agora há pouco, né? Então, ou seja, vai retrancar um pouco também o jogo. Qual é a chance desse placar acontecer?
2-0 realmente, nessa condição que você está falando até, às vezes pode ser um resultado que não aconteça. Mas, de qualquer maneira, se não acontecer o resultado, claro que uma vitória simples por 1-0 também seria um bom resultado. Mas, de qualquer maneira, para ir mais tranquilo, um 2-0. Mas vamos ver, vamos acreditar. O mata-mata é isso aí. Às vezes acontece muita coisa. A mesma coisa se tiver 1-0 gol no jogo para o Caxias, a Portuguesa não vai se acomodar e ficar só com 1-0. Eles vão tentar, no mínimo, empatar. E eles vão ir mais para frente e no ataque, e consequentemente, a chance de acontecer o segundo gol é muito maior. Quero que o Joselito fale desse contra-ataque do Caxias, se ele é forte ou não. O Bagatini, só uma janela, Josi, para citar aqui, né? Para que te manda um abraço para o fã incondicional aí do Caxias e tua fã também, a minha mãe Marisa Brambila, uma senhora de 80 anos. Um abraço para ela. Está nos ouvindo essa hora e de manhã também, viu, Bagatini? E nesses anos, tu já contaste a história aqui, mas vou repetir só rapidamente, porque a audiência muda. Nós também almoçávamos ou jantávamos no Imperador, onde tu e o Filipão se encontravam seguidamente no passado, e lá você estava e eu, Piazito, né, um pouco mais novo, fui lá pedir um autógrafo para ti, para o Filipão, que vocês autografaram um guardanapo, porque eu ainda devo ter ele guardado aqui. Vê que honra para nós, hein? Que é uma grande honra e prova está que ficou na história, né? Está nos contando novamente. Manda um abraço aí para dona Marisa, tua fã aí. Dona Marisa, a audiência da senhora é super importante para o programa. E, consequentemente, o Brambila falando da senhora agora nos deixa bastante felizes. Um abração, um grande beijo. Legal. E já fizemos no merchan do Imperador, né? Já podemos contar essa história lá também, né, Bagatini? Exatamente. O pessoal do Imperador comentava sempre, disse, após o treinamento vocês iam lá tomar uma cervejinha lá e o Filipão sempre queria um galetinho junto. Aí aquele pessoal do Imperador lá é muito amigo nosso, né? Coisa boa, né? E a sopa é super. Joselito, o contra-ataque do Caxias é bom ou não? Olha, o Caxias hoje ele tá com uma dificuldade muito grande no seu ataque, né? Que tem jogadores ali que não estão correspondendo. Hoje, um dos únicos atacantes que está correspondendo é o Vitor Feijão. Claro, o Heron, né? O Heron a gente nem fala porque ele é o artilheiro, é o principal jogador da equipe do Caxias. Mas o outro atacante de velocidade mesmo seria o Vitor Feijão. O Marcelinho começou a ter algumas dificuldades nesses últimos jogos aí do mata-mata. E os outros atacantes, eles não são confiáveis, vamos dizer assim. O Joãozinho acabou perdendo o pênalti lá em Ceilândia, não vem fazendo boas partidas. O Minho, que é um jogador que veio do Pouso Alegre, se eu não me engano, da Série C, praticamente, às vezes, nem farda, como a gente brinca, né? Nem viajou a Brasília. Então, de fato, alguns jogadores aí não estão correspondendo. Eu te diria que o contra-ataque da equipe do Caxias ele não é uma grande arma que o Caxias tem. O Caxias tem arma, sim, na questão ali com o Peninha organizando e o Galvão auxiliando e o Heron fazendo os gols. Uma das questões que o Caxias perdeu bastante, e infelizmente não vai ter nesse domingo, é o Marcelo. O Marcelo, pelo lado direito, é um lateral que ele sobe muito, é um lateral que ele cobra escanteio, que ele cobra falta. Então, é um atleta que vai fazer muita falta, sem dúvida alguma, mas, nesse momento, não tem como contar com o Marcelo. O Adriel vem fazendo partidas regulares, é um lateral que ele não é um ala, vamos dizer assim. O Marcelo é mais ala que o Adriel é um pouco mais lateral, ele não sobe tanto. Então, eu acho que a equipe do Caxias não é um time para contra-ataque, tá, Miguel? Pelo que eu tô vendo, não é o estilo, principalmente, do Gerson Guzmão, e não é um time de contra-ataque. O Caxias é um time que faz sim uma transição, mas não é um time muito rápido. Tem o Peninha, tem o próprio Pedro Cuiabá, o Marlon, não são jogadores extremamente rápidos. Os rápidos são o Vitor Feijão e o Marcelinho. O Marcelinho está devendo um pouquinho, e apenas o Vitor Feijão ali na frente é que está conseguindo essa movimentação. Então não sei se seria a melhor formação contra-ataque, não. Sim, sim. Quer falar, Bagatini? Eu tenho uma entrevista do Adriel aqui para a gente escutar também, mas não sei se o Bagatini quer falar sobre isso antes. Não, tudo bem. Estou ouvindo porque eu estou vendo que o Joselito está por dentro do Caxias mesmo. Então, vamos acreditar em tudo que ele disse.
Beleza, vamos rodar aqui então o Adriel, depois a gente comenta. Quartas de final, agora tem a Portuguesa pela frente, uma equipe que tem como escola jogar e deixar jogar também. É que vocês avaliam essa Portuguesa que tem no caminho do Caxias e essa também modelo de jogo, característica da Portuguesa de ser um time que ataca, mas também deixa espaço. Bom dia. Bom dia, é uma equipe boa, né? Não chegou nessa fase por acaso, né? A gente sabe das qualidades deles, já tem estudado sobre isso. É um time que joga bem, né? Então a gente tem que tentar encaixar o mais rápido possível a marcação para tirar esse ponto forte deles e aproveitar os espaços que eles dão às vezes para jogar para a gente colocar nosso jogo em prática e conseguir esse acesso aí. O Caxias foi se adaptando à competição, né, Adriano? Na primeira mata-mata contra a Inter teve uma característica, no segundo contra o Ceilândia outro. A equipe está criando essa casca e tu já conquistou esse acesso, já foi campeão da Série D também. Para subir é necessário ter essa casca, ter essa vivência e ser moldável durante a competição? A gente conversou bastante sobre isso, né? Acho que a Série D você tem que entender isso, sabe? É jogar o jogo, como a gente sempre fala ali, né? Jogar o modelo do jogo, o que está sendo pedido dentro do jogo, né? É claro que tem vezes que você não vai conseguir, às vezes, manter o seu padrão de jogo e é necessário você adaptar o estilo do jogo, né? Por exemplo, você pega um campo igual, por exemplo, a Inter de Limeira, que a bola ficava um pouco mais viva, você tinha que adaptar o estilo do jogo. Não ficar, às vezes, reclamando e tal, pela forma que estava sendo, mas adaptar. Acho que a gente vem fazendo isso bem, né? Tanto quanto a Inter de Limeira, como também contra o Ceilândia, a gente adaptou bem. E isso que nos deu a classificação, né? Aí agora é mais uma vez fazer isso também, adaptar o mais rápido possível o jogo, jogar esse jogo aí para poder classificar e conseguir o acesso. Pela tua experiência em Série D, qual a importância desse primeiro jogo, ainda mais em casa e com a presença do torcedor? É importante, né? Com um jogo de mata e principalmente um jogo como esse que vale o acesso, é importante você tentar fazer o resultado, né? Principalmente jogar em casa com o apoio da torcida, né? Então é assim que a gente vai encarar esse jogo, tentar fazer o resultado aqui para a gente poder levar uma vantagem para o Rio de Janeiro. A CBF prevê o jogo da volta para a Volta Redonda, né? Não no estádio da Portuguesa. Como é que tu avalia essa situação? Pode ser benéfico para o Caxias isso também? Acho que a gente está, como você disse, né? Um time que criou uma casca, um time maduro. Acho que a gente está, independente de onde seja o jogo, a gente está preparado, né? A gente está focado nessa questão, né? Primeiro tentar fazer o resultado em casa aqui. E independente de onde for o jogo lá, a gente vai preparado para jogar o jogo como tem que ser jogado, assim como a gente jogou nas outras fases, para conseguir esse tão sonhado acesso aí. Talvez o Caxias tenha virado a chave naquela derrota que foi dolorida contra o Concórdia, né, Adriano? Aqueles 4-0. De lá para cá o Caxias tem atuações constantes, né? Tem sofrido menos gols também. Aquele jogo foi um divisor de águas para vocês? O Caxias aprendeu com aquela derrota? Acho que com certeza, né? Acho que cada derrota ela te ensina alguma coisa, né? E o bom foi que a gente aprendeu com isso, né? E eu acho que depois daquele jogo a gente aprendeu a jogar o jogo, né? A Série D, como era pedido, né? Acho que até então a gente estava tentando encaixar um padrão de jogo e tentar mas às vezes não tem como você fazer aquele que é o seu padrão de jogo, aquele que você está acostumado a fazer. Às vezes tem que adaptar o que está acontecendo no momento, né? E acho que depois daquele jogo a gente conseguiu adaptar bem isso, né? Isso que nos fez forte, foi fortalecendo cada vez mais o grupo para chegar forte para essa decisão aí. Não dá para dizer que tu é um reserva, porque tem sido bastante utilizado durante essa temporada inteira, né? E agora está nessa posição, o Marcelo está de fora. Como é que está sendo essa responsabilidade também nesse momento decisivo, estar atuando e dar resposta para o Caxias? Eu sempre digo, né, que a gente sempre tem que estar pronto, né? Independente de quem joga ou não. Acho que nós atletas, hoje essa é a mentalidade do jogador de futebol, hoje do atleta, né? Tem que estar pronto, né, para sempre poder ajudar. Graças a Deus, durante essa competição, pude ajudar bastante a equipe do Caxias, né? Tanto na direita como na esquerda, né? Alguns jogos de volante e tal. Mas o importante é que esteja pronto para essa sequência, né? Quando chega num momento decisivo desse, se você não estiver pronto, acho que você não consegue dar o resultado que é necessário, né? E eu tenho provado que quando o Caxias tem precisado da minha contribuição, estou podendo contribuir aí, né, para a equipe, tanto na esquerda como na direita. E isso, a gente fica feliz de poder estar contribuindo pelo Caxias. Muito bem, dentro dessa leitura corporal e dentro do discurso do atleta, o que tu achou, Bagatini? Não, nós pensamos da mesma maneira. Se nós analisarmos a preocupação dele, na realidade de se adaptar ao jogo, não é aquela equipe que acha que vai criar um modelo de jogo e vai aplicar com todo mundo. Ele vai, na realidade, conforme o jogo, eles vão se adaptar e para conseguir o melhor resultado. Eu acho que ele está pensando corretamente,
sobre esse jogo. José. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente já tinha falado, inclusive, né? Que o Caxias, uma das principais contratações, na minha opinião, do Caxias chama-se Gerson Guzmão, né? O treinador que já foi campeão dessa competição e ele começou a exemplificar como se joga uma Série D, né? E mais ou menos isso que o Adriel falou. Não tem como tu criar um padrão como é numa Série B, por exemplo, onde o Juventude tá, que tu cria um padrão e vai jogando. Na Série D, cada jogo é um jogo, é mais competição, é mais raça. E é isso, o Gerson Guzmão conseguiu implementar isso no Caxias e por isso que o Caxias conseguiu passar por essas duas fases. Não foi nada fácil, nem contra o Inter de Limeira, muito menos contra o Ceilândia. Mas o Caxias se adaptou à competição. O Caxias entendeu como funciona a competição. Então, sim, o Caxias está pronto. Na minha opinião, o Caxias está pronto. Muito bem, as esperanças elevadas, né? Tínhamos a expectativa que o Moita participasse, mas eu acho que teve algum problema. Fica para a próxima, né? Que é o líder da torcida do Caxias. Agora a torcida, qual é o papel dela nesse jogo em casa, Bagatini? Fundamental. Eu considero sempre a torcida é o 12º jogador. Nós vimos nos outros jogos do Caxias em casa também, a torcida pensando que, na realidade, até o final do jogo ela tem que apoiar, depois pode vaiar. Em função do resultado, ela pode vaiar. Mas enquanto não terminar o jogo, ela tem que apoiar, acreditar, e essa é a função da torcida. E com certeza o jogador valoriza muito isso, fica bastante satisfeito, e é isso que eu vi no jogo, que eu estive comentando o jogo lá com o pessoal do Ivan Sgaraboto, contra o São Joséense, né? Isso, que no final viraram o jogo. Então se viu que se não tivesse virado o jogo, a torcida saía totalmente decepcionada. E como o resultado foi favorável, em questão de minutos aí, mudou totalmente a opinião da torcida. Então, por isso que a torcida tem que acreditar até o final, porque isso vai ajudar o jogador dentro de campo e, consequentemente, vai ajudar bastante em todo o conjunto. E o narrador tem que ajudar a torcida a gritar. Grita, torcida! Porque dá para ouvir, né? Isso é fundamental, porque querendo ou não querendo, embora ele queira ser imparcial, mas de qualquer maneira ele é caxiense, o nosso narrador aí, né? Então tem que e sabe que isso aí, eu lembro do Dante Andrés. Na torcida, um dia eu estava assistindo um jogo assim, tinha o torcedor com o radinho ouvindo o Dante Andrés no radinho, né? Sim. Ele repetia exatamente as palavras que o Dante Andrés falava. O Dante Andrés, jogador, não sei o quê. Ele levantava e gritava a mesma coisa. Então ele está sendo influenciado, e isso é com certeza. Isso, que legal. Muito bem, antes de nós vamos falar um pouco do Juventude também, que venceu, do Internacional, né? Mas claro que nós focamos mais no Caxias. Joselito, o que tem de importante aí para a gente virar a página? Além do fato, né, de que o Bagatini... Qual é a praia que tu tá aí, Bagatini? Eu estou em Atlântida. Tá em Shangri-La. Muito bom. O Bagatini já se deslocou para afastar os fantasmas lá, né? Então vai dar sorte. Exatamente, não morrer na praia, né? Estamos pegando bastante chuva hoje. Eu chamo de desembarque da Normandia, viu? Que também foi na praia, né? Que nós viramos a segunda. Exatamente, é isso aí, ó. Chegar e chegar vivo, né? Chegar vivo. Choveu muito aí, tava sem luz ainda, mais para baixo aí no Pinhal, em Cidreira aí, Bagatini. Sim, à tarde principalmente choveu bastante, caiu granizo também, aqui um pouco de granizo, mas caiu granizo também, chovendo, agora tá nublado, assim, parou de chover, mas de qualquer maneira foi um dia bastante chuvoso. Inverno doido, né? 27 graus estava hoje de tarde aqui. E da minha janela aqui eu vejo o mar, né? E aí muito relâmpago, muito raio, principalmente ontem à noite, assim, tava que era uma coisa. E sabe que... vejo o mar, dá para fazer pagode, viu? Da minha janela eu vejo o mar. Vamos afastar. Eu dei sorte aqui que na cobertura, assim, eu tenho visão do mar, então daí fica tranquilo. Que legal. Valeu a pena o galeto do Imperador, hein? Deu força aí para esse goleiro. Deus, sério. Sabe que gringo desde o início economiza, depois chega lá. É isso aí, força na peruca. E tá forte e firme, Bagatini, e nos prestigiando aqui. Muito bem, vamos arrematar o Caxias também, mais uns minutos, para a gente falar do Juventude do Inter e liberar o Bagatini para
para também se preparar para o final de semana, e todos nós, Joselito. Pois é, né? Falando em torcida, né? Falar das promoções que a direção do Caxias está fazendo mais uma vez. Então, o jogo de ida pelas quartas de final da Série D, no dia 27 de agosto de 2023, no domingo às 5h30 da tarde. Lembrando que o horário é 5h30 da tarde. Então, os planos de sócio a partir de R$30. Ingresso promocional antecipado até domingo ao meio-dia, dia 27. Arquibancada R$10 para mandante e visitante. A meia entrada R$5. Social e cadeiras R$10. Promoção para o sócio. Até domingo, dia 27 ao meio-dia, o sócio poderá retirar 13 ingressos cortesias no seu setor, para acompanhante na sala de sócios. O ingresso normal após o meio-dia, dia 27, arquibancada R$20, mandante e visitante. A meia entrada R$10, mandante e visitante. Social e cadeiras R$20. Os pontos de venda são o site Minha Entrada, Loja Bravo 35 e sala de sócios, de segunda a sexta, das 9 às 6 da tarde, sábado das 9 às 4h30 e domingo das 9 às 5h30, e bilheterias do Centenário no dia do jogo, das 9 às 5h30. Loja R.A. Homem, Centro e Shopping Village. É esperado um recorde de público no domingo, aproximadamente mais de 15 mil pessoas, é o que a direção está esperando. Não, só para salientar que o Caxias está fazendo tudo o que pode também para favorecer o torcedor e chamar o torcedor ao jogo, e essa é a importância do torcedor. Então ele não pode dizer que talvez não conseguiu R$10 para pagar o ingresso, coisa assim. E a gente vê que o Caxias está abrindo mão de receita para favorecer a vinda do torcedor. E o torcedor tem que ir ao estádio. Perfeito. Isso é importante. Perfeito. E vindo do Bagatini, né, não tem contestação nenhuma. É importante, sim, que o torcedor empurre o Caxias. Se conseguir o placar confortável de 2-0 ou mais, não é? Vai também com a faca nos dentes, porque também eles não vão deixar barato, não. Só para o Bagatini, suponhamos que a torcida, né, fique prejudicada do adversário. Tudo bem, favorece o Caxias, mas pode prejudicar, por exemplo, os jogadores da Portuguesa acharem que eles estão mais motivados, já que mudou o estádio, ou não? Não, eu acho que não chega a afetar muito. Eu não conheço outro estádio para ver. Se é um estádio numa condição boa, isso não afeta muito, não. Mas que eles vão sentir a falta do torcedor, com certeza. E não vai ser o mesmo número de torcedor que se vai deslocar para ir assistir o jogo. Então, isso vai fazer falta para o jogador também. Então, vamos ver, pode ser bom para o Caxias também. Pode ser uma boa vantagem. Aí a gente já bota na conta do lucro, né? Com certeza. Se for no estádio Raulino de Oliveira, que é o estádio do Volta Redonda, ele seguidamente o Flamengo joga ali, o Botafogo, o próprio Fluminense também joga ali. É um campo muito bom, é um estádio grande, é um estádio interessante, Raulino de Oliveira, e o Caxias jogaria em campo neutro, né? Porque são 200 quilômetros, a torcida da Portuguesa com certeza não iria se deslocar. Então o Caxias jogaria em campo neutro, não seria muito diferente do ano passado, onde o Caxias jogou contra o América com mais de 40 mil pessoas contra, né? Perfeito, muito bem, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola. O Teoria de Tudo hoje é quinta-feira, né? Já é quase quinta, mas no final da noite de quarta e na quinta, Joselito Santos. Então vamos de Juventude em ritmo de aterrissagem, mas claro, não podemos deixar, né, de citar a vitória do Juventude, que volta aí a beliscar. Já entrou no G4? Não sei, José. Eu vou até falar a manchetezinha que eu não consegui te enviar, mas a manchete seria assim: com golaço do Nenê, com golaço do Nenê, Juventude ingressa pela primeira vez no campeonato no G4. Então o Juventude é o quarto colocado com 43 pontos. Isso é bom, o Juventude definitivamente agora entrou para buscar a vaga à Série A. Hoje o Juventude não pensa mais em rebaixamento. O Juventude tem 43 pontos e ainda tem pouco mais de 13 jogos, se eu não me engano, para disputar. Então rebaixamento não se fala mais na frente do Jacone. Agora o foco, sem dúvida alguma, é o acesso. E 43 pontos tem o Juventude, né, Miguel e Bagatini? 40 pontos é do Thiago Carpini. O Thiago Carpini assumiu o Juventude e são 40 pontos que esse treinador acabou conquistando com o Sport Clube Juventude. E não tenho o que falar do Thiago Carpini, porque a cada jogo ele muda até o esquema. Na noite desta terça-feira, o Juventude jogou com 3 zagueiros. O Juventude não havia jogado com 3 zagueiros. Jogou bem defensivamente, foi firme,
não foi um grande jogo, não foi um jogo, como se diz, de se encher os olhos lá no Maião, como a gente chama lá em Mirassol, mas o Juventude foi competente. O Vini Paulista roubou a bola, e aí quem tem Nenê, né? Quem tem Nenê tem outro nível na Série B. O Nenê é um jogador extra classe. O chute que ele deu é realmente de um jogador que é poucos que tem aquela qualidade e aquela visão. Então, realmente, uma das maiores contratações, o Thiago Carpini é uma delas, mas o Nenê, sem dúvida alguma, coloca o Juventude em outro patamar na Série B, Miguel Bagatinho. Eu também acho que o Nenê é extra classe, porque ele não estuda ainda, né? Ele é Nenê, então ele não está na escola, né? Dá pra dizer... Tu sabe que uma das características que eu noto, e não sei se realmente foi coincidência quando eu vi, e eu já comentei em outros programas também com vocês aí, que o centroavante, quando normalmente ele está de costa, ele vira e consegue chutar, ele quebra totalmente o goleiro, e a chance dele fazer gol é muito grande. E é uma coisa que eu presto até atenção, assim, quando algum centroavante chama a atenção, ou está fazendo gol assim, para ver a característica dele, se realmente se confirma isso. Eu, como goleiro, sabia que o jogador de costa, que ele tem habilidade para girar rápido e chutar, a chance de fazer gol é muito grande. E o Nenê está fazendo gol, acho que também está usando isso também, né? E não sabe, o goleiro não sabe para que lado ele vai chutar, né, Bagatinho? Exatamente. O pênalti é bem grande também, né, considerando isso. Ele perde o tempo, né, e prevê o chute, né, isso aí complica a vida do goleiro. E pro zagueiro cometer um pênalti nesse giro, ou ele cavar um pênalti, também é fácil, né? Ah, sim, porque ele tenciona desmanchar a jogada, né? E ele tá de costa, ele vai querer chegar no atacante. E no momento que ele virar e chutar, já não tem mais tempo também para isso. Dá para dizer que o Juventude é um time estável, Bagatinho, observando de fora, assim? Eu tô contente em ouvir o comentário do Joselito aí. Na realidade, eu torço pelo Juventude também, pela cidade de Caxias do Sul. Já pensou se o Juventude voltar para a Série A agora? É um feito, hein? Sim. É time grande. E o Caxias subir para a Série C, a cidade ganha. Exatamente. Isso aí, a cidade de Caxias do Sul ganharia muito, né? Em termos de visão nacional, assim, do futebol, né? Perfeito. Acho que é interessante. Aí o Carpini conseguiu mais pontos que a operação de apêndice, né, Joselito? mais ou menos. Ele se usou porada. Como eu disse, não... Como se diz, não tem mais o que falar do Carpini. Mas ele trocou o time, mas ele trocou o esquema. Não tem o que falar do Carpini. O homem é mágico, porque ele faz coisas realmente, claro, tirando as brincadeiras de lado, mas o Thiago Carpini, ele conseguiu algo que poucos treinadores eu vi aqui em Caxias do Sul, ou mesmo no Rio Grande do Sul, conseguiram um nível como o Thiago Carpini vem conquistando com o Esporte Clube Juventude. E ele tem campanha, tá? O Thiago Carpini tem campanha de campeão. Então... mas aí eu tô falando que o Juventude vai ser campeão? Não sei, ele tá a 5 pontos do líder. Pode sonhar. O Juventude pode sonhar 5 títulos da Série B, por que não? Claro, com certeza. Muito bem. É isso por enquanto. Rapidamente pincelamos aí o Juventude, que tá pra gente falar também em ritmo de aterrissagem do Internacional. Tem mais do Juventude, José? Só um parênteses do Juventude, não do jogo, mas envolver o jogo, é a questão do uniforme do Juventude, né? O Juventude lançou os uniformes novos, só que, infelizmente, né, o departamento de marketing não pensou na imprensa, não pensou na torcida, não pensou em quem vai assistir o jogo. Porque tu colocar uma camiseta branca, como é a neblineira na noite desta terça-feira, com numeração branca, fica difícil de tu identificar o jogador. E para relembrar aqui, para qualquer um, né? É só para lembrar, o número é uma informação. E eu vou falar aqui de um jogo da Série D, onde eu fiz. O Ceilândia também dificultou muito, porque eu não conhecia os jogadores do Ceilândia. Então, muitas vezes a gente confundia o nome dos jogadores porque tu não conseguia identificar os números. Então, eu só fiz essa analogia dos dois times para informar que a numeração de um time, ela é fundamental. Ela não é só um número ali por, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer a palavra? A principal finalidade do número é exatamente identificar, facilitar a identificação. É lógico. Informação. Sabe que isso aí deveria ser uma exigência da própria CBF, né? Claro. No uniforme, exatamente, cumprir a finalidade da numeração, porque senão não precisava.
Até essa mudança que houve em relação à numeração que uma vez se usava a posição, né? Sim. E hoje tem tudo que é número, aí daqui a pouco começa a ter que alargar as costas do jogador para fazer mais número. Mas, de qualquer maneira, tá bom, isso aí se absorveu. Então, eu falo em termos de inscrição, eu não sei se é para ter o fardamento já com o número que trocaram, né? Porque antes você sabia 2, 3, 6, 4, 5, 8, 7, 9, 10, 8 e 10 na minha cancha, 7, 9 e 11, né? Isso aí é o que era padrão, né? Mas só que o que acontecia? A camiseta entrava em campo, às vezes trocava o jogador. Hoje não, hoje o jogador já entra com a sua camiseta. Então, mas é uma finalidade, é um objetivo da numeração. É facilitar o trabalho dos quem está transmitindo o jogo, a identificação fácil do jogador. Inclusive, até o tamanho do número eu acho que é importante, porque às vezes tem camiseta que o número é menor, né? E aí dificulta. E com um número maior, melhor ainda, né? Para identificar. Eu acho que até isso eles deveriam observar. Eu que era fã do Bagatini nos anos 70, eu tinha número 1, né? O goleiro era número 1, né? Exatamente. O goleiro ganhei 12 era reserva, 12 era reserva, depois o campeonato nacional passou a ser 22 também, porque às vezes tinha 13 goleiros. A tua sorte, Bagatini, que eu sou míope de nascença e não segui a minha carreira de goleiro, porque se eu dissesse que eu era teu fã, eu ia te desprestigiar um pouco, né? Porque talvez o futebol tenha perdido um grande goleiro. Hein? Dá para jogar de óculos hoje, né? Até dá. Beleza. Mas eu nunca vi goleiro nenhum jogar de óculos, hein? Não, ia ser o goleiro mais contestado, ia ter que me superar muito, né? Mas gostava de brincar e era número 1, né? Era do goleiro, era número 1, né? Não, era número 1, primeiro. Primeiro a escolher o time. E tivemos grandes consagrados, camisa 10 do Pelé, do Zico, né? O próprio Maradona era 10, quer dizer, camisa 11 tem ícones, tu conheceu, né? O Mário Sérgio e outros tantos aí, né? O Éder, né? Eram camisas... O Éder também, exatamente. Que representavam... Hoje já não dá mais para dizer que a camisa tal é famosa. Hoje já não tem, né? O 5, o Falcão consagrou... Exatamente. O número 5. São as mudanças, né? São as mudanças que a inteligência artificial promove. E até acho que o juiz já deveria, na largada, já ter pedido para trocar, né? Já vi pedir para trocar por causa de meia, por causa de calção, mas bem levantado. Para facilitar a visualização dele, né? Exatamente. Às vezes eles não permitiam, assim, onde sentiu que ia criar dificuldade, trocavam. Embora hoje o juiz só está para auxiliar o VAR. Se tem VAR, ele não quer nem tomar decisão, deixa os caras tomar a decisão. Tira o dele da reta, né? Exatamente. E aí tira toda aquela expectativa do futebol, né? Tu esperar lá mais 2, 3, 4 minutos para tu conseguir vibrar ou esmorecer. Verdade. Enfim. Joselito. Bom, para fechar do Juventude, o Juventude hoje se encontra na 4ª colocação com 43 pontos, ele pode perder essa 4ª colocação se o Novo Horizontino vencer, porque a rodada ela ainda vai se estender no final de semana, mas o Juventude não joga nesse final de semana, o Juventude só vai jogar na próxima quinta-feira aqui em Caxias do Sul contra a Chapecoense. Então é torcer para a equipe do Novo Horizontino perder, o Juventude segue no G4. Caso a equipe do Novo Horizontino vença, a Juventude cai para a 5ª colocação, mas é aquilo que eu falei, né? O que importa é que o Juventude esteja na 38ª rodada, na 4ª colocação. Bem, ganhou a vantagem. Última pauta, então, em ritmo de aterrissagem, o Internacional na Libertadores, passou mais uma. Pois é, né? O Internacional não vem bem no Campeonato Brasileiro, ele está a 3 pontos da zona do rebaixamento, mas na Libertadores o Internacional vem bem. Venceu e eliminou uma das maiores equipes da América Latina, que é o River Plate, e agora venceu a equipe do Bolívar lá em La Paz, venceu a altitude de La Paz, né? Inclusive foram mostradas informações dos jogadores da equipe do Internacional com máscaras de oxigênio após a partida. Então o Internacional acabou superando tudo isso, o técnico Eduardo Cudê fez uma estratégia interessante para essa partida, e o Ener Valencia
na hora que precisa desse atleta, até se criticava um pouco ele, mas contra River Plate e agora contra o Bolívar, em jogos importantíssimos, o Ener Valencia conseguiu marcar 2 gols importantíssimos e o Internacional encaminha muito bem sua classificação. Eu me arrisco a dizer que o Internacional já está na semifinal da Copa Libertadores, porque realmente só uma catástrofe para tirar essa classificação, porque, é claro, 1-0, mas é 1-0 fora de casa, e isso traz uma tranquilidade para o Internacional dentro do Beira-Rio, e o Beira-Rio vai ter 50 mil pessoas. Então, eu acredito que o Internacional está muito bem encaminhado para essa semifinal de Libertadores. Muito bem, eu fiquei bastante feliz com as contratações do Internacional, que acertaram e estão dando resultado, especialmente na Libertadores, que é o do goleiro e do Valencia. Os 2 estrangeiros que foram contratados pensando na Libertadores estão realmente dando resultado. Isso valeu o investimento. Já jogou em La Paz, Bagatini? Tem 2 histórias de goleiros, né? Uma do chá de coca do Zete e um frango que o Tafarel tomou lá. Eu tive a oportunidade de jogar, mas não joguei em La Paz, não. Foi na Venezuela, acho que foi lá, e se notou a diferença de altitude também, mas realmente tem bastante influência, viu? Ele dificulta para respirar, ver nos treinamentos, a gente fazia assim também, logo em seguida que tu iniciava o treinamento, sentia bastante a respiração. Então, ganhar de 1-0 lá, com essa dificuldade também, tu vê que o Valencia sentiu menos, porque ele já estava acostumado a isso, entendeu? Então, isso aí é bastante. A vitória foi super importante. E prova está que provavelmente deve ter sido uma opinião também do Valencia, o jogador com experiência, de eles iniciar o jogo dando tudo para fazer resultado. Porque depois eles saberiam que iriam sentir a altitude, né? E realmente conseguiram resultado no início do jogo, né? Isso foi muito bom. Muito bem. Arrematamos por aqui, amigos. Era isso por hoje? É isso então, né, Miguel Brambila? Pode falar, Bagatini. Não, mais uma vez, tu vi que ele está encerrando, né? Mais uma vez, queria agradecer a oportunidade também para participar de vocês desse bate-papo aqui, que é interessante e para nós sempre é um prazer estar comentando com vocês aí. E tu já começou campeão, já trazendo aquela história ali da Portuguesa, do gol, nós não sabíamos, né? O José talvez soubesse, eu não sabia. Inclusive, eu acho que a semana passada, uns dias a mais no início do mês, eu estava comentando com o Paulo César Tatu e ele exatamente também comentou esse jogo, porque ele gravou exatamente pelo que aconteceu no Rio de Janeiro, né? E aí lembramos desse jogo. Muito obrigado, Bagatini. Sorte, sucesso, né? Segue aí, né? Fazendo as mandingas para afastar os fantasmas, né? Sim. Mas vamos ver se o fantasma vai sair mesmo. Tá obrigado. Bom? Um abração a todos. Um abração, Joselito, Brambila. Valeu. Grande abraço. Valeu, José. O abraço é o... Fala, José. Sim, só para arrematar que eu acabei esquecendo, o árbitro da partida, tá? Nas quartas de finais, geralmente são árbitros bem importantes e vai ser mais um árbitro de Série A, não só de Série A, um árbitro FIFA, tá? Vai ser o Sávio Pereira Sampaio do Distrito Federal, o árbitro principal de Caxias e Portuguesa. Então, um grande jogo para um grande árbitro, um árbitro FIFA estará no Estádio Centenário no domingo. Beleza, muito obrigado a todos. O Resenha Pop, o Teoria de Tudo fica por aqui, né? Nós voltamos amanhã. Um abraço, tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio